sempre digo, olha, você não escolhe mesmo onde você vai nascer. Você pode nascer num berço esplêndido, como você pode nascer numa coisa terrível. Muitas vezes vem aqueles vendedores de curso que vai resolver sua vida em 3 semanas, você vai ficar milionário. Verdade, tipo, você está a 50 stories de R$1 milhão. Cara, vamos lá, né? Assim, eu acredito num processo, que existem coisas que estão sendo validadas, mas numa boa, não existe fórmula mágica além do trabalho duro. Pensamento muito prepotente também, né, cara? Eu acredito que a gente tá assim, cada vez aprendendo e a vida é um constante aprendizado. Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais um Papo de Jetro, seu podcast sobre liderança, sempre às quartas-feiras, ao meio-dia. E hoje eu estou muito feliz com o que eu vou receber aqui. Eu tenho certeza que o papo vai ser incrível. Então já faz o seguinte, pega esse episódio, compartilha com seus amigos, dá like, se inscreve no sininho, faz tudo que você tem que fazer para não perder nada. Já pega uma hora depois também desse episódio, vê os outros que nós já lançamos. Então tá tudo muito incrível. Nós temos recebido pessoas de vários nichos para falar sobre isso, sobre liderança. E hoje só fazer uma pequena apresentação dele, porque é muita coisa como tem, mas eu quero só um preâmbulozinho, porque a gente vai entrar bastante na conversa. Ex-CLT, atualmente produtor audiovisual, largou o mundo corporativo para montar sua produtora, junto com seu irmão, e viver do que realmente ama. E uma frase que ele me mandou foi: ou você realiza o seu sonho, ou o sonho do seu chefe. Ele tem 28 anos, eu estou falando com o Matheus. Matheus, muito bom te receber aqui, irmão. Eu que agradeço, Andrezão, de verdade, fico muito feliz aí com o convite, né, de estar participando. A gente fica um pouquinho nervoso, porque é meu primeiro podcast já, dizendo, mas é isso, né, a gente falar sobre essa liderança criativa e, enfim, tudo que engloba a criatividade, o empreendedorismo, né, a gente está à frente, e eu acho que, pra gente começar, talvez, é dizer que, e puxando já esse gancho dessa frase, né, de ou você realiza o seu sonho ou o sonho do teu chefe. E eu acho que a gente vive numa cultura onde as pessoas, elas estão ali muito fadadas parece que existe uma receita de bolo, né? A criança vai para a escola, faz ensino médio já pensando ali em passar no vestibular, estágio, emprego, CLT, enfim. E eu acho que, na verdade, existem diversas formas de você acabar atingindo o sucesso. E eu não estou dizendo aqui o sucesso só financeiro, né? Mas talvez também o sucesso profissional, enfim, da sua própria realização. Realização pessoal, né? Ô, Matheus, eu te acompanho há muito tempo já. A gente se conhece o quê? Uns 5 anos? Acho que mais, porque o Miguelzão, ele era pequeno, né? É verdade, meu filho já tá com 7. Cara, é verdade. Vai, uns 6 anos aí. Isso. E eu já vi o Matheus com uma dupla, tocando, dupla sertaneja. Né? Eu já vi o Matheus tatuador, eu vi o Matheus produtor de vídeo, fotógrafo, e sempre vejo o mesmo Matheus, mas recentemente eu tô lá no meu Instagram, passeando, daqui a pouco tá o Matheus lá pintando um quadro. Aí eu falei, deve ser aquelas rotinas de, né, pinta... Não, e o quadro, tipo, muito louco. Cara, mas você é formado em quê? Fala pra mim do começo. Vamos lá do começo, né? E aí, falando dessa receita de bolo, eu passei por isso, né? Todo esse processo, enfim, de você ir pra escola, ensino médio, estudar, passar no vestibular. E minha mãe já falava, né? Olha, eu paguei escola cara. E então, se você... Aquela pressão sem ser pressão. Né? Aquela pressão. Então, assim, olha, o máximo que você pode... O mínimo, na verdade, que você pode fazer é passar numa faculdade federal, porque a mãe não tem condição pra bancar, né? Então, assim, pra começar, eu fiz faculdade de Ciências Atuariais, é um curso que muitas pessoas não conhecem, mas é basicamente matemática e estatística. Para análise de risco. Ciências Atuariais. Ciências Atuariais. É muito voltada para a área de seguro, previdência. E até mesmo as pessoas às vezes nem sabem que eu já cursei isso, né? Pelo todo depois as coisas que foram acontecendo. Mas estava lá, Mateuzinho com 17 anos, entrando na Federal e cursando Ciências Atuariais. Então eu segui esse padrão exigido, assim, né? Então eu fui para a faculdade, depois eu fiz estágio em uma seguradora americana, fui trabalhar no mundo corporativo, até que então em 2018, 2019 eu tive
meio que um burnout. Aí eu comecei a desenvolver crise de pânico e ansiedade. Alguém da sua família trabalhava nessa área? Então, meus pais sempre foram muito tradicionais em relação a isso, assim, tipo, sempre trabalharam no mundo corporativo, né? Eles foram empreender depois de muito tempo, né? Quando teve aquela crise financeira de 2008, 2009, que teve aquela baita crise, eles perderam o emprego juntos. E aí, eles resolveram empreender e abrir uma loja de carro. Mas assim, a nossa família sempre foi muito tradicional nesse ponto, né? Então, assim, era realmente faculdade, mundo CLT e era isso, né? Fugia disso, né? E aí eu acho que a minha essência, desde criança, e aí já falando assim, voltando bem à história, eu sempre tive uma essência muito criativa, sabe? Sempre gostei muito de desenhar, gostava de música, desde os 12 anos eu queria tocar violão. Então assim, pro meu pai ele queria que eu jogasse futebol, eu queria tocar violão, queria pintar. Então assim, eu sempre tive essa veia muito criativa. E eu acho que por um bom tempo da minha vida eu acabei me negando, sabe? Negando a minha essência. E isso eu acho que grande parte dessa negativa, desse fechar de olhos, acabou me desenvolvendo uma questão de ansiedade, né, uma crise existencial, talvez. Você estava né? fazendo o que queriam que você fizesse, mas internamente você não estava feliz. Exato. Eu acho que eu queria realizar o sonho de outras pessoas, né? Esse é o problema. Mas eu acho que... Assim, e aí, quando você começa a atingir uma certa idade, eu acho que o seu corpo começa a reclamar, né? Então você precisa se reencontrar. Na verdade, no meu caso, eu precisava me encontrar, né? Não era nem um reencontro. Eu precisava me encontrar. E aí, eu lembro que eu estava trabalhando na época numa das maiores empresas de adquirência no Brasil. E, cara, eu simplesmente comecei a surtar, assim, sabe? Tipo, eu não sabia muito bem identificar o que era. Eu achava que eu tava sofrendo de crises do coração, sabe? Eu infarto, né? Enfim, questões de saúde. Mas, na verdade, eu fui entender e descobri que existiam questões psicológicas, psíquicas ali nesse processo que eu precisava me atentar. E aí foi um processo muito difícil, né? Até você aceitar que aquilo tá acontecendo e, procurar ajuda. E, puxa vida, eu tinha um relacionamento muito longo e também como que isso poderia... Não digo afetar, assim, mas, poxa, podia ser que também não estava muito certo ali da minha própria personalidade, sabe? Então, foi nesse meio tempo que eu acabei saindo do trabalho CLT e fui para casa me cuidar. Fui não fazer nada, né? Só que nesse não fazer nada, um pouco antes de dar esse surto todo, eu tinha viajado com um amigo meu, e a gente foi para Paraty e ele tinha uma câmera profissional. Isso tudo eu tô te contando para contextualizar toda essa história de onde surgiu, né? E ele tinha uma câmera profissional. E, cara, eu me encantei com aquilo, né? Era uma câmera que, assim, a gente até brinca no audiovisual, né? Porque você é fotógrafo a partir do momento que você coloca umas 50mm, desfoca o fundo e acha aquilo incrível, né? Tipo, você fala assim, nossa, cara, eu nasci pra isso. Nossa, eu descobri a fotografia, vou reinventar tudo. Enfim, e aí eu descobri a fotografia, né? Primeiro eu fui na fotografia, descobri que aquilo era muito legal, eu conseguiria registrar, enfim, as minhas viagens, os meus momentos com os meus amigos, e com a minha namorada na época, sei lá. E aí eu acabei comprando uma câmera pra mim. E aí nesse tempo que eu saí do trabalho e me vi com uma câmera em casa, eu falei assim, cara... Tudo bem, eu posso não tá fazendo nada, né? Posso estar me cuidando, respeitando o meu momento, mas eu também vou fazer alguma coisa aqui pra me divertir, tentar ganhar uma graninha ali, sabe? E eu sempre fui uma pessoa que desde jovem eu nunca gostei muito de depender financeiramente de outras pessoas. Legal. Sabe? Tipo, eu nunca gostei de chegar pra minha mãe e falar, me vê R$20 ali pra eu comprar uma Pepsi. Nunca gostei disso. Então, assim, o fato de eu estar em casa era uma questão que me incomodava. Então, putz, o tempo todo, por mais que eu sabia que eu tava passando por um processo delicado... Eu queria ser pesado para as outras pessoas, né? Eu não queria ser um peso. Então, assim, eu falei, cara, essa câmera eu comprei, vou tentar rentabilizar de alguma forma, né? Tipo, vou fazer uns aniversário de criança, um batizado, uma apresentação. Até que teve um show
enfim, de um cantor sertanejo aqui de Osasco. E ele me chamou pra fazer umas fotinhos lá e tal. E aí, quando eu cheguei pra fazer foto, ele falou, faz um vídeo pra mim. Eu falei, porra, vídeo, cara? Eu não sei como é que é. Minha câmera nem grava. Aí eu vi que tinha um botãozinho vermelhinho lá, pá, eu cliquei e o negócio começou a gravar. Aí eu falei, caramba, o negócio grava, mas beleza. Aí ele falou, faz um videozinho. E eu fiz aquilo numa inocência de que eu não sabia nem como eu ia chegar em casa, que plataforma, que software que eu ia ter que usar pra editar aquilo. Então assim, eu falei, cara, beleza, ele me pediu pra fazer um vídeo, sei lá, qualquer coisa, eu jogo num programinha daqueles de edição. Não existia nem inteligência artificial na época, né? Mas aquele negócio, aquele automático. E aí, cara, eu lembro que eu peguei aquilo e desde então, eu já baixei o software que eu uso até hoje, que é o Premiere da Adobe. Você já foi. E aí, cara, na hora que eu vi aquilo, eu vi que eu conseguia cortar, que eu conseguia inserir uma música, eu conseguia, por exemplo, colocar um áudio em cima, contar uma história. Eu falei, cara, eu vou reinventar o mercado audiovisual no Brasil, porque eu não tinha noção de que as pessoas já estavam fazendo aquilo, entendeu? Tipo, pra mim, eles tiravam foto e eu falei, putz, as pessoas acho que não sabem que a câmera tá gravando, que grava também, que existe um só... Cara, eu era muito sem noção, de verdade. Isso, eu tô falando de começo de 2019, tá? Coisa de 5 anos atrás. Eu não sabia que existia um mercado audiovisual no Brasil. Pra mim era assim, tipo, ou o cara fazia vídeo com celular, ou existia aquelas mega produções, tipo Hollywood, comercial da L'Oréal Paris, com a Grazi Massafera jogando cabelo, que custava tipo R$1 milhão. Só que, cara, eu não sabia que existia aquele meio termo, entendeu? O que é o meio termo hoje? É onde eu me encontro, onde vários outros profissionais autônomos se enquadram. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o mercado, mas eu não sabia que isso existia. E eu acho que essa minha falta de noção foi o que quebrou muitas barreiras pra mim no começo. Porque eu achava que eu era muito bom, entendeu? Você foi sem... O fato de não ter referência te ajudou a entender Andrezão. Que você era referência. Eu achava que pra mim eu era a maior referência no mercado audiovisual naquele momento. E hoje eu vejo o vídeo que eu fiz, cara, tipo, deprimente, sabe? Tipo, eu olho aquilo, enfim. Mas, enfim, era isso. Aí, e aí, nessa época, eu comecei a divulgar muito meu trabalho de filmmaker, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho, mas ainda não muito, sabe? Eu não sabia ainda como regular a câmera ao certo, o que eu podia fazer no slow motion. Pra quem não sabe, por exemplo, eu jogava slow motion em 24 frames. Então, assim, tipo, são coisas tecnicamente que hoje seria um absurdo fazer, sabe? Mas que pra mim, que não tinha noção na época, eu falava, pelo resultado, você tava vendo ali na hora. Eu sou incrível, né? Eu deixava a galera laranja em slow motion, eu achava que aquilo... Era quase o Zack Snyder. Né, exato. Né? Viciado em slow motion. E aí, cara, essa falta de noção fez com que eu começasse a divulgar muito. Aí eu pegava um cliente aqui, comecei a trabalhar com um tatuador na época, fazer uma coisa ali, aqui e tal. Até que em 2019, eu terminei já fazendo 2019, fazendo coisas realmente legais, assim, sabe? Uns projetinhos internos pra Coca-Cola, umas coisinhas assim. Mas assim, não de grande, também sem cobrar muito caro, nem nada disso, né? Enfim, e aí... Aí eu vou resumir um pouquinho mais a história. Final de 2019 eu fui morar na Itália, fui pra Roma trabalhando com isso, consegui tipo um voluntariado lá, onde eu consegui trocar trabalho por moradia e alimentação. Passei 4 meses mais ou menos lá. Que legal. Foi um negócio assim surreal, onde eu tive, por exemplo, uma chefe, foi a Paola, uma italiana lá, que me ensinou muito sobre marketing, storytelling, que meus vídeos eles não contavam muito uma história. Eu achava que eu jogava takes esteticamente bonitos e o vídeo ia ficar incrível. Só que na verdade o vídeo, cara, ele precisa contar uma história. Sim. Sabe? Tipo, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. E aí a Paola, que foi essa minha chefe lá na Itália, ela realmente abriu os meus olhos pra isso, sabe? Tipo, começar a contar esse storytelling. Enfim, eu voltei, começou a pandemia. Cara, a pandemia eu não consegui ver outra saída que não voltar pro mundo corporativo, né? E aí quando eu voltei, pisei no Brasil, eu falei, cara, não quero voltar pro mundo corporativo, meu propósito não é esse, enfim. Você voltou por conta da pandemia ou quando você voltou? Não, eu voltei, cara, já tinha alguns casos de Covid ali na China, já tava estourando, e alguns casos de Covid na Lombardia, que é aquela região ao norte da Itália. Porque eu lembro que a Itália pegou antes do Brasil, né? Sim. E aí eu tava em Roma.
E aí já tinha algumas coisas, uns burburinhos, né? Tanto que quando eu cheguei no Brasil, o pessoal começou a falar, pô, Matheus, tá trazendo Covid, porque eu acabei de voltar da Itália. Só que assim, a gente ainda fazia até... Eu falo assim, cara, olha que coisa sem noção. A gente fazia, tipo, piadas de falar que eu tava trazendo, sendo que a gente não imaginava a dimensão que aquilo iria chegar, né? Tipo, todo mundo fazia. O Brasil vive de piada, exato, né? Tipo, só perceber que tava morrendo 1000 de pessoas por dia. Exato, tipo, começou a tomar uma proporção que todo mundo sabe, enfim. E aquilo me gerou um pouco de medo de falar, putz, pra onde eu vou? Eu tinha acabado de gastar uma puta grana na Itália. Assim, não gastei, obviamente... O que eu gastaria se eu tivesse que realmente pagar moradia e alimentação por 4 meses. Mas eu gastei uma grana, né? Porque eu, enfim, fui me divertir também. E aí, cara, quando eu cheguei aqui no Brasil, uma amiga minha que havia trabalhado comigo no passado me fez um convite para trabalhar com ela num banco. E eu falava, putz, Glaucia, é o nome dela. Eu falei, Glaucia, pra mim não faz sentido, porque eu tô trabalhando com audiovisual e tal. Ela falou, Matheus, pensa aí num valor que te faça sentido e que você venha. Aí eu chutei um valor lá, ela falou, tá bom, vem trabalhar. E aí eu falei, putz, beleza. E assim, graças a Deus, cara, que realmente aquilo surgiu pra mim naquele momento. Eu, claro que sempre vou defender a ideia de que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e fazer nosso coração vibrar com que aquilo que a gente tem de propósito na Terra mesmo. Mas eu acredito também na questão da sobrevivência e no pagamento de boletos, o plano né? é um, mas o planejamento ele pode mudar. Sim, completamente. Então, assim, durante o Covid, até abril de 2023, eu realmente foquei no mundo corporativo. Mas, claro, sem deixar o audiovisual de lado. Então, assim, eu trabalhava de segunda a sexta e, cara, sempre fui um cara, assim, muito do trabalho mesmo, assim. Sempre gostei muito. Então, o hobby pra você foi só nesse passeio em Paraty com seu amigo, porque depois você voltou e comprou a câmera, virou trampo. Virou trampo, né? Então, assim, na pandemia, eu tava trabalhando no mundo corporativo, de home office, mas eu sempre deixei claro que em algum momento eu queria trabalhar para mim mesmo de novo. Eu não sabia se seria com audiovisual ou com alguma coisa na vida, né? Mas, e aí, voltando naquela frase, eu acho e tenho plena convicção de que ou você realiza o teu sonho ou o sonho do teu chefe. Então, você tá ali, dependendo às vezes, fazendo o que foi proposto para ti, mas... Assim, também eu acho que é uma coisa também muito individual. Eu acredito plenamente também que tem pessoas que nasceram para o mundo corporativo. Hoje, por exemplo, minha namorada, a gente bate um papo sempre sobre isso. Ela fala, cara, eu não consigo ter a insegurança de não saber quanto eu vou ganhar no fim do mês, sabe? Mas assim... A minha esposa tem muito disso. Mas a galera chama muito de intraempreendedorismo, né? Você empreender no negócio de alguém. Você tem uma veia empreendedora, ou seja, você... tem esse desejo de criar coisas novas, mesmo estando debaixo de um guarda-chuva de alguém que já está estabelecido, né? Acho que é até um meio termo também. Com certeza. E aí, nesse período que eu fiquei ali trabalhando CLT, em abril de 2023, eu decidi que ali não seria meio que o limite, sabe? E aí, enfim, eu saí da empresa de onde eu fui convidado a me retirar, na verdade eu fui demitido na época, mas eu acho que assim, eu até não tenho mágoas do meu chefe ou do trabalho, porque era perceptível que eu já não estava mais entregue àquele projeto, né? E eu acho que seria também desleal da minha parte continuar naquele grupo, né? E aí eu foquei 100% da minha energia no audiovisual, e aí realmente que tudo começou a acontecer. Eu convidei meu irmão para vir na sociedade comigo, ele abraçou a ideia e hoje a gente tá aí conduzindo aí, a gente tá conduzindo essa empresa juntos, né? Eu e meu irmão somos sócio 50-50 juntos, sabe? E aí a gente tem mais o nosso parceiro Senna, que faz a parte de edição também, captação. Então que são também 3 pessoas hoje dentro São desse 3 mundo. pessoas. Eu e meu irmão somos sócios e o Seninha ele vem para compor o nosso time. Acho que eu não sei se eu lembro, até quando você lançou essa vaga aí, que vocês precisavam de alguém que trabalhasse com edição. Sim, sim. Eu lembro Sim. O Senna ele apareceu pra gente, na verdade, o Senna ele é amigo de infância do Gu, né? Então a gente precisava de alguém que fosse de extrema confiança e que embarcasse nesse projeto com a gente, né?
E aí apareceu o Senna, que era um cara... que é, na verdade, um cara 100% assim com a gente. Tudo que a gente precisa, a gente consegue contar com ele, sabe? Tanto na parte de captação de imagem, edição, e ele é um cara que ele vem mostrando uma evolução, assim, exponencial, Poxa, sabe? que legal, mano. Hoje, um dos nossos clientes aqui em Osasco é a GAT Veículos, que é a... Ah, eu tenho um amigo lá, o Amorosino, Guilherme. Ah, trabalha lá. legal. Que é o Clayton lá, né, da GAT. A gente já trabalhava com eles há um tempo atrás, assim, já vinha trabalhando. Meu irmão, ele chegou a trabalhar sendo CLT na GAT. Aí quando o Gu veio, a gente manteve o cliente, mas atendendo no sistema PJ, né? Então vocês que fazem aqueles vídeos A gente que faz os incríveis. vídeos lá. É, isso. Caramba, cara. Vocês que filmaram aquela Mercedes AMG, aquele Jipão. Isso, aquela G63, né? Isso, ela mesmo. A gente que faz os filmes lá. E aí o Senna, a gente passou para ele, na verdade, esse desafio de tocar essa empresa praticamente sozinho, né? A gente coloca o dedo ali, uma coisa ou outra. Poxa, que legal, quando cara. é Já dá uma autonomia pro cara, né? Não, o Senna, ele tem total autonomia, né? Toda terça e quinta ele tá lá, filmando os carros de venda, enfim. E eu acho que isso faz parte, né? Já puxando esse assunto da liderança, André, que eu acho que a gente que porventura venha a ficar à frente das empresas e tudo mais, a gente tem que treinar nossos colaboradores para que eles mesmos possam se autodesenvolver, sabe? Criar suas próprias... Sonhar os próprios sonhos, né? Exatamente. Você falou, realizar os próprios sonhos. E eu sempre também. falo pro Senna também, né? Só que o Senna, ele já tem uma outra viagem aí, que ele tá se formando em educação física. Ele quer seguir essa carreira de personal e fazer dieta e tal. Ele é o cara do treino, né? Legal, ele até me puxa, assim, pra academia. Às vezes eu fico relutando, mas ele falou que eu tô indo no projeto. Mas, enfim, eu sempre falo pra ele, falo assim, Seninha, eu acho que você tem que estar aqui, cara, por um tempo, sabe? Tipo, você tá aprendendo aqui, meu, por que não daqui a pouco tu pegar e comprar uma câmerazinha pra você ter os seus próprios clientes, você já desenvolveu a técnica de filmagem, edição, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Caramba, que legal, cara. Tipo, acho que a gente tá ali sempre pra, obviamente, contar com o trabalho dele, mas também que ele possa se desenvolver e daqui a pouco ele tá alçando os seus próprios voos, porque sabe? aquilo que é até notório, né? O que você tem de objetivo para você, que é realizar seus sonhos e não os sonhos do seu chefe, por exemplo, você vai acabar passando isso também para um colaborador seu, né? Senão a conta não fecha, né? Total. Que eu quero para mim, mas eu não quero você. Eu realizo não posso, o meu. Eu não posso ser hipócrita no sentido de que, putz, eu prezo por isso, né? E prego essa frase que ela funcione só pra mim. Eu acho que cada um tem que realmente galgar ali seus próprios objetivos, Legal, enfim. E legal a gente demais. tá ali pra ser o suporte no que... Cara, e da onde vem isso que nem você falou? Pô, minha família bem tradicional, tal, mas os seus pais também, quando o mercado se fechou, eles foram para um empreendimento. O seu pai ainda trabalha com isso até hoje, com os carros? Não, meus pais, eles são analistas de Netflix hoje em dia. Ah, é? Eles, eles analisam todos os filmes da Netflix. Mas, cara, são duas pessoas incríveis que legal, criaram dois que legal. filhos aí com muita garra, né? Cheio de valores, enfim. A gente tem muito orgulho dos nossos pais, tive né? o prazer de conhecê-los. A Patrícia e o seu pai. E o Leonardo. E o Leonardo, jogador, né? Jogador Atleta. de futebol. E agora tenista também, né? Tenista também? Tenista. Pô, cara, que legal. Mas assim, meus pais, eles trabalharam muito na vida, né? Então eles já se esforçaram muito, se dedicaram muito aí pra realmente nos dar uma qualidade, uma condição de vida muito boa. E aí acho que só vale puxar um pequeno gancho, André, que tudo que eu tô falando aqui também é de uma pessoa que tem plena consciência dos privilégios que eu tive durante a vida, né? Então, assim, eu realmente estudei em escolas muito boas. Minha mãe pôde pagar, por exemplo, escola particular, aula particular de inglês, enfim. Mas eu também não tiro o mérito do meu próprio esforço. Sim, eu acho que pessoas, às vezes... entender o valor daquilo. Exato. Às vezes as pessoas acabam falando, pô, mas mó playboy e tal. Mas, cara, não é assim, sabe? Tipo, acho que o que meus pais me deram de base, assim, e me ensinaram é que realmente a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, a importância do trabalho, sabe? Eu cresci vendo os meus pais trabalhando muito e conquistando as próprias coisas, até porque minha mãe e meu pai não vieram de
origem... Alguém ralou para que alguém você... ralou. Eu sempre brinco muito com isso, né? Eu não estudei em escola particular também, estudei em escola pública. Hoje meu filho, desde a primeira infância, escola particular. Eu falei, então, eu vou ter que ralar muito para um dia meu filho se chamar de playboy por alguém. De repente é o que seu pai passou. Parece algo pejorativo, né? Mas, pô, eu quero que meu filho seja o maior playboy também, Claro. sabe? Mas que ele entenda também Exato, os valores que ele entenda o valor. É. Meu filho até foi engraçado que ele tava falando esses dias, ele falou, pai, tava lá que ele começou a primeira série agora, né? Outro esquema, ele estudava numa escola mais, chamava Nossa Infância, que é uma escola mais do dia a dia, brinca aqui e tal. Agora ele foi pra uma escola, tá ali nos céus, ali na Narciso Turlini. E aí ele chegou e ele falou, nossa, pai, você acredita que as crianças lá fica tudo bagunçando, o pai paga caro pra ela? Eu falei, não é tão caro não. Mas é isso mesmo, é o que a gente tenta passar pra ele também. Olha, você tem a graça de Deus, pela graça de Deus, seus pais trabalharam, hoje eles podem te dar isso, mas dê muito valor a isso. Que é o que você dá. Você é um cara extremamente entregue ao trabalho, total, que tá todo dia ali, que não é. Sim. Não, a gente acho que tem que ter essa noção, né? Entender, enfim, Mas isso foi muito legal, assim, sabe? Desde o começo, assim, a gente sempre teve muito essa noção de que a gente realmente teve alguns privilégios na vida, tanto eu quanto meu irmão, né? Enfim. E eu acho que cada um aproveita o que a vida entrega exatamente. as oportunidades de cada forma, exatamente. Né? Eu acompanho muita gente de várias origens, né? Tem aquela pessoa que ela vem de uma origem mais atrasada ou por alguns problemas. Eu sempre digo, olha, você não escolhe mesmo onde você vai nascer. Você pode nascer num berço esplêndido, como você pode nascer numa coisa terrível. Mas a partir do momento que você tem uma consciência disso, e você tem uma consciência de que posição você está, é muito importante que você comece a galgar novos objetivos. Então, ter contato com outras pessoas, valorizar quem entra na sua vida, de amigo, de namorada, de conselheiro, de pastor, de tudo, e falar, a partir disso... Porque tem muita gente também que nasceu lá na frente, com o pai voando tudo, o cara vem fazendo tudo errado, mas no momento da vida ele entende, opa, peraí. Eu entendi de onde eu vim, eu preciso valorizar o que os meus pais fizeram, senão todo mundo cai num negócio de, sabe por que eu não dei certo nisso? Porque isso aqui... E uma das coisas, assim, cara, que tem sido uma das minhas reflexões diárias, assim, né, é que eu acredito que você também é reflexo do meio que você convive. Em que sentido que eu digo isso, né? Eu até brinco com meu irmão e falo assim, cara, eu acho que a gente tem que ser sempre o mais burro da roda. Sabe? Tipo, e por que isso? Porque se você, às vezes, ficar ali sempre na companhia de pessoas que não te agregam tanto, sabe? Você não vai conseguir aprender, ou que a sua energia, o seu conhecimento vai ser sempre só sugado, sabe? Eu acredito sempre que, e cada vez mais agora, que você tem que ser sempre o mais ignorante da roda mesmo. Por quê? Cara, é aquela coisa de, tipo assim, putz... Você nadar com tubarão, você vai virar tubarão também, entendeu? Tipo, então você eu sempre ser desafiado, né? Exato. Eu sempre tô assim, tipo, tentando ali ir em lugares onde eu possa realmente aprender algo novo, conversar com pessoas que eu considero que têm conhecimento mais avançado sobre algum assunto, cara, sabe? Procurar referências, ler. Eu vejo muito vídeo da gringa, sabe? Tipo, para trazer para o nosso próprio trabalho, sabe? Isso é incrível. Eu falei disso domingo, eu acho, na igreja, né? De que você que eu tava falando sobre relações de trabalho. E uma das coisas que eu disse foi, se você é um chefe, se você é um CEO e tal, e você sempre está se gabando de ser o mais inteligente da sua equipe não te alcança nunca, cuidado, cara, de repente você é o que está causando esse atraso na equipe. É um pensamento muito prepotente também, né, cara, eu acredito que a gente está assim... cada vez aprendendo e a vida é um constante aprendizado. E é legal que você tenha pessoas, como você falou, eu tenho o Senna, que é um cara que trabalha comigo, mas é um cara que está evoluindo muito. E eu creio que a sua maior alegria é ver que daqui a um tempo esse cara avançou até mais do que você avançou. Não, pra mim seria uma alegria, sabe? Tipo, a gente realmente não tem essa... Eu acho que isso também envolve muito a questão de ego, sabe? Eu, Gustavo, enfim, a gente não tem essa questão de ego, sabe? A nossa relação, inclusive com o Senna, ela é extremamente horizontal, sabe? Ele traz
ideias, a gente senta junto, realmente não tem essa questão de chefe. Eu acho que, assim, quanto menos chefe você for, mais legal é toda a relação, sabe? Porque você não se coloca como o dono de tudo ali, o mais esperto, o mais inteligente, você se coloca como alguém que está ali para aprender e ensinar. Sim. E você trabalhou dos dois lados, você trabalhou no mercado mais formal. Quais as diferenças, assim, que você notou exatamente dessa postura que você leva hoje? Você teve... né? Claro, a gente não vai citar nomes por ética, mas você teve essa... Você fala, vivi coisa ali que, cara, hoje no meu negócio eu não implanto, cara, eu sei que é prejudicial. Eu vou te falar, André, que eu sempre tive bastante sorte, acho que em relação aos meus chefes, sabe? Eu tive chefes realmente muito queridos, que eu realmente pude também aprender essa questão da liderança com eles, sabe? Na grande parte da minha vida, eu tive relações bem horizontais, sabe? Tanto nas empresas de adquirência que eu passei, no banco, na última que foi de benefício, né? De cartões de benefício, alimentação, refeição. Sempre tive chefes muito bons. A minha única ressalva realmente no mundo corporativo foi na minha primeira experiência, mas talvez também porque eu era muito novo, ingênuo, eu acho que a pessoa acabou se aproveitando um pouco disso, né? Tanto que a minha primeira experiência foi num estágio, numa das maiores seguradoras americanas, assim, tipo, eu tava super feliz, né? Digo isso porque eu realmente fiquei muito feliz quando eu consegui passar e tal. E acabou durando 3 meses. Que eu acho que ali eu não consegui impor minhas ideias, sabe? Eu não sabia muito bem como funcionaria aquela relação de funcionário-chefe. Eu não tinha sido preparado ainda para aquele momento, né? Mas eu acho que também não existe esse preparo, né? O preparo é realmente se você passar por isso. Preparo é fazer, mas, nossa, né? cara, Teoria todo mundo tem. Eu lembro que, assim, nossa, minha chefe, ela era realmente bem complicada, assim, sabe? Era bem autoritária? Era bem autoritária, mesmo. Mas eu acho que também ela não estava entendendo muito a questão da sua própria... da curva de aprendizado, sabe? Que cada um tem o tempo de... Sim. Mas também eu era, cara... é difícil falar porque eu era bem atrasadinho também na época, eu não era muito agilizado, sabe? Ô, Matheus, e vindo de uma... não vou usar como tom pejorativo não, tá? Só pra gente se situar aqui na conversa. Vindo de uma família com ideias tradicionais de mercado de trabalho e tal, e aí você começa a ir pra área da arte. Então a gente quer até falar mais daqui a pouco da dupla sertaneja. Era Matheus e quem? Matheus e Rafael. Matheus e Rafael. Inclusive eu tenho uma reunião com o Rafael mais tarde. Eita, porque o Rafael, vem aí um DVD reunindo amigos. Rafael virou gestor de Mercado Livre. Aí a gente tá... é que assim, cada um vai cada um para um lado, né? Fizeram o contrário das tradicionais. Os caras vêm do mercado, viram dupla, viraram dupla e depois começaram no mercado. É que a música não era muito boa, né? Aí foi música, tatuagem, vídeos. Cara, eu queria entender de você, como é que foi a sua percepção de ver as outras pessoas tendo a percepção de um cara que poderia estar seguindo uma vida para um cara que agora tá meio vagal. Boa. Vou usar essa. Boa. Porque as pessoas olham e falam, vixe, aquele menino com a câmera ali, será que... Cara, é que assim, vamos lá. Eu acho que quando eu entrei na Universidade Federal... todo mundo começou a olhar assim, putz, cara, é um moleque que tem um futuro promissor aí, né? Tipo, entrou numa faculdade legal, tá fazendo um curso bacana. Você concluiu? Eu concluí. Concluiu o curso? Fiz 6 anos de ciências atuariais, concluí, sou formado. Ó, que legal. E aí... E aí, assim, existe, eu acho que, a frustração, né? Esse sentimento de frustração que você tem que entender como que é isso, o seu próprio processo, e o sentimento de frustração das outras pessoas. Só que esse sentimento de frustração das outras pessoas, ele não pode ultrapassar o limite da sua liberdade, da sua vida, né? Da sua própria realização. Então, assim, ali quando eu entrei na faculdade e tal, o pessoal viu, pô, um emprego bacana. Eu cheguei a ganhar muito bem no mundo corporativo mesmo, assim, sabe? Tipo... tava bem encaminhado. Bem encaminhado. Tipo, abertamente, assim, cheguei a ganhar mais de 10 mil reais no mundo corporativo, assim, Caramba. Que é um salário muito legal para um jovem, né? Já falou o quê? De quantos anos atrás? Isso em 2023. Aí, era uma coisa muito legal. E eu saí para um negócio muito incerto, né? Então, assim, você acaba lidando com uma frustração, com julgamentos. E é difícil, né? Às vezes até a própria família entender que, cara, você só não tá feliz com aquilo, entendeu? Eu não sabia se eu ia ganhar, tipo, no mês 2, 3, 4. Eu só queria
viver aquilo que eu tinha como propósito para mim, entendeu? E aí eu comecei a desvincular um pouco na minha vida a questão do sucesso a só o sucesso financeiro. Então assim, putz, gente erra. Se eu tô fazendo algo que me faz feliz e ali eu comecei a valorizar muito assim, foi a questão de eu ter mais tempo para me dedicar às coisas que eu gosto. Então, por exemplo, putz, pra mim você quer me matar, cara. É você me colocar das 9 às 6 fazendo planilha. Batendo... Não, tipo, no mouse eu... Tem gente que gosta, mas cara, pra mim não dá. Eu não posso, a gente não pode negar a nossa essência, né? Uma coisa que eu tava falando com a minha sogra esses dias. Uma pessoa muito especial, muito querida, muito sensível. E ela fala, né? Ela fala assim, pô, Matheus, você tem essa essência artística, né? Então você não pode negar isso, porque talvez seu corpo vá te cobrar em algum momento. Então, realmente, voltando àquele assunto, né? Foi difícil as pessoas entenderem, mas eu acho que quando deu aquele primeiro problema que eu comentei contigo lá em 2018 para 2019, foi algo muito sério, essa questão da ansiedade, o pânico. Eu digo até um pouco de depressão ali, sabe? E meus pais entenderam. Naquele momento que, putz, o Matheus ele não vai seguir uma trajetória tradicional como, sei lá, 90% das pessoas acaba seguindo. Ele precisa da válvula de escape, ele precisa ter o tempo dele. Eu funciono, às vezes, muitas vezes, num tempo, digo, rotina diferente das outras pessoas. Às vezes a minha criatividade ela vai ser despertada 10 horas da noite, e 10 horas da noite eu preciso começar a trabalhar em algum projeto. Todo dia, 2 horas da tarde, eu sou criativo. Não dá, né? Tipo, existe um negócio também que é o bloqueio criativo, cara. Pra quem trabalha com criação, edição, não adianta, cara, você pegar... obviamente tem coisas que a gente precisa entregar no prazo que tem que ser entregue. E aí você vai se dedicar àquilo, mas é difícil você acordar, por exemplo, 9 horas da manhã e falar assim, nossa, cara, eu vou bolar uma ideia agora que vai ser surreal, meu cliente vai amar. Incrível. É difícil, então assim, até em relação às vezes que a gente trabalha com prazos de entrega, obviamente a gente não posterga tanto assim, mas a gente fala assim, cara, a gente precisa de um respiro, porque às vezes testar mais que uma trilha sonora, testar um corte, testar uma transição diferente... Não existe uma fórmula... Por isso, ser um cara estudioso, como você falou, que é através de vídeos, através de conceitos, ter a cultura de ter morado fora também te ajuda muito nisso, né? Nesse processo criativo você tem ferramentas dentro da mochila. Você sabe, opa, isso aqui funciona com isso, aqui funciona com isso. Eu acho que conforme você vai fazendo, vai ganhando um pouquinho de experiência, né? Assim, acho que como em toda profissão, né? Você acaba trazendo uma bagagem... E eu acho que, na verdade, você tem que ter tipo aquela bolsinha mágica, sabe? Da Dora Aventureira. Você vai tirando as coisas de dentro. Tem um cara que eu sigo, o Gaveta, que faz... Ele é produtor de cinema, então ele faz muito vídeo e ele fala de uma coisa, eu queria que você me falasse sobre isso também, o que você pensa, que ele fala que na produção de vídeo, tudo, a gente tem que tomar muito cuidado com a rima pobre. Né? Ele fala que a rima pobre é tipo assim, um negócio que é muito óbvio. Sim. Aquele comercial que você até está fazendo alguns vídeos agora que você está brincando com isso. Sim. Né? Não é a rima pobre, mas você brinca com um conceito e você fala... um exemplo. Vou dar um exemplo. Antigamente, vou fazer um comercial de manteiga. Então, por que de achos eu tenho que ter uma família ali e tal? Aquilo foi mudando durante o tempo. Sim. Hoje, acho que o mercado de propaganda ele é muito diferente do que era nos anos 90. Existe uma coisa, eu acho, dentro do... Vamos falar do Instagram. E uma coisa que eu cada vez mais tenho puxado para os meus vídeos, né? E aí depois até conto um pouquinho sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo, Legal. Que é um alto projeto aí que a gente está estudando. Mas uma coisa que eu vejo, cara, é que assim, se o vídeo ele não te prende nos 3 primeiros segundos e a gente está naquela função de deslizar, feed infinito, você não assiste. Então assim, são os 3 primeiros segundos que vai definir se você vai ou não assistir aquele vídeo. Então, cara, é chegar de uma forma impactante, falando alguma coisa tipo uma coisa polêmica, às vezes muito apelativa. Esses dias, putz, eu gravei um vídeo do carnaval. Putz, eu já apareço com uma peruca rosa, entendeu? Tipo, a internet, ela é um lugar apelativo, entendeu? Tipo, ninguém tem muito tempo pra ficar esperando 10 segundos pra ver se aquele conteúdo se a pessoa vê algo muito óbvio, ela já passa direto, né? Exato, eu acho que entra nessa questão da rima pobre que você comentou, né? Então, assim, as pessoas, elas estão cada vez mais procurando coisas que são diferentes, são inovadoras. Muitas vezes vem
vendedores de curso que vai resolver sua vida em 3 semanas, você vai ficar milionário. Verdade, Tipo, né? você está a 50 stories de 1 milhão de reais. Cara, vamos lá, né? Assim, eu acredito num processo, que existem coisas que estão sendo validadas, mas numa boa, não existe fórmula mágica existe, além do trabalho duro, sabe? Porque tem muita gente fazendo muita coisa. Exatamente, o trabalho ele devolve muito. Porque se a gente só quiser esses 50 stories a ponto disso, a menina hoje tá com 2 milhões e 100 seguidores, que ela tava numa janela de um avião, não deu lugar para uma criança e bombou. O que ela produziu de coisa ali? Nada. Não, existem esses memes da internet que acabam indo para um Outro lugar, extremo, outro lugar surreal, né? E um vídeo seu que eu vi que eu achei bem interessante, que ele prende o que você fez a propaganda da Garnier lá, Sim. que começa meio que um caso mó sério ali, né? Não, porque eu comecei, aí a minha namorada, ela me ofereceu. Aí você, mano, pra onde isso vai caminhar? Eu acho que isso é legal, porque você vai pensar comercial de shampoo, por exemplo, de creme. Já imagina lá, uma moça vindo com os cabelos sedosos, o ventilador com... A gente fugiu um pouco do óbvio, né, André? Exato. Tipo, esse da Garnier, a gente tá, enfim, participando de um concurso onde quem tiver mais engajamento e tal, e a gente acabou bolando essa ideia. Então, foi isso exatamente. Eu poderia aparecer simplesmente mostrando tal produto. E uma coisa que a gente está fazendo que eu acho que está inovando bastante, né? E já falando desse novo projeto que eu tô em vista, que é a criação dos meus próprios conteúdos. Por quê? Cara, a gente tem a estrutura da produtora em casa. Eu e meu irmão, a gente tem os equipamentos. Câmera de cinema, iluminação, lente, áudio profissional. Eu falei, cara, eu tô gravando vídeo pra todo mundo, só não tô gravando vídeo pra mim. Eu vou começar. E aí, eu tô passando por um processo ainda que é bem delicado, que é entender qual que é o nicho. Até porque a gente até tava conversando, eu sou uma pessoa muito multidisciplinar, né? E assim, eu tô tentando entender qual é o nicho. Se é, por exemplo, dica de filme, de série, atualidade, falar sobre audiovisual, enfim. E aí eu tô meio que nesse teste. E aí veio essa ideia da Garnier, a gente fez o vídeo e teve uma repercussão muito legal, bateu mais de 18 mil visualizações já. E no orgânico, né? A gente não impulsionou, não fez nada, tá tipo... muito legal. Enfim, tá virando. 18 mil parece ser pouco, mas eu também não tenho grandes seguidores, não tenho um número expressivo. Pra gente já é uma conquista bem legal. E minha namorada tem abraçado muito, né? Tipo, a minha namorada, ela é muito minha parceira. Ela, às vezes a gente tá assim, durante o dia, ela manda mensagem e fala assim, amor, pensei numa ideia. A gente tem até um Qual grupo. é o nome dela? É a Melina. A Melina? Um beijo, meu amor. Te amo. Ah, que você fez até o da Melita lá também. A Melita, E ela postou lá que ela ama tanto que quase o nome dela foi... Exato. Tá vendo? Eu acompanho. Não, ela é incrível, cara. Tipo, legal. ela topa todas as... E minha namorada, ela é extremamente, assim, desse mundo corporativo mesmo. Pra ela funciona, sabe? Ela gosta disso, ela gosta da segurança que traz o CLT, enfim. E aí, a gente até tem um grupo no WhatsApp lá com as ideias, porque às vezes ela pensa em alguma coisa, a gente joga ela no grupo pra gente gravar uma pub. Enfim, e aí e a ideia também disso tudo é gravar os conteúdos para, obviamente, aumentar a relevância do meu perfil, mas também chamar a atenção de grandes marcas que a gente já trabalha, enfim, tipo, a gente já trabalha com grandes marcas, mas chamar a atenção de outras grandes marcas, né? Então, assim, eles vendo essas publizinhas, essas brincadeiras, eles podem ver que ali também existe uma criação de conteúdo muito boa. Então foi uma estratégia que eu acho que eu não estou inovando, ela já existe no mercado, mas eu estou mirando e é uma das minhas apostas para 2025. Criar os conteúdos, muitas vezes de forma voluntária, mas obviamente não dando um ponto sem nó, né? Sim. A gente está chamando, obviamente, a atenção dessas marcas, a gente está entrando em parcerias e conversando no particular, para que desenvolva algo maior. Legal, cara. Então, é uma estratégia, isso já existe, né? Enfim, e aí é uma das apostas do estúdio para esse ano. Ah, qual que é o nome do estúdio? A gente tá passando, na verdade, por um rebranding, Andrezão. Até então, o estúdio chamava Estúdio Agorelha.
E aí esse nome veio de uma brisa muito doida que eu tive no passado do Agorelha, né? Porque eu pintava, só resumindo aqui, né? Eu pintava aquarela e e aí eu queria colocar uma foto no meu perfil que não fosse meu rosto ou não fosse uma arte. Eu falei, cara, vou tirar uma foto da minha orelha. É tão maluco quanto isso. Aí eu tirei uma foto da orelha e falei assim, aquarela. Qual que é a base da aquarela? Água. Água com orelha, água-orelha. Água-orelha. É uma brisa muito doida, né? E aí ele nasceu, na verdade, como um perfil de arte, que depois eu acabei montando um estúdio para tatuagem, e aí o estúdio de tatuagem acabou virando a sede, a base da produtora audiovisual, e aí ficou Estúdio Agorelha. Mas a gente tá passando por um rebranding, a gente tá... porque eu acho que gera um pouco de confusão, não é um nome muito fácil, mas em breve a gente vai anunciar o novo nome da produtora. Já tá definido, só falta o anúncio. O anúncio. Já tá definido as cores, a identidade visual, tal, que a gente vai trabalhar a partir de agora. Legal. Ô, Matheus, e como é que faz para sair desse momento só da criatividade, claro, né? Só, né? Mas a criatividade, beleza, agora eu tenho tô no mercado. Quando você começou, você disse, eu cobrava mais barato, fazia um servicinho aqui, porque eu tinha que mostrar meu nome. Hoje você tem alguns anos já trabalhando, é um cara sério, equipamentos de última geração. Como entra o Matheus empresário nisso? O empresário Matheus para gerir tudo isso e fechar contratos e fazer precificação e ver quanto que a empresa vai valer e o que ele quer chegar. Como é que é hoje isso? Cara, André, eu acredito que eu ainda tô passando por esse processo, tá? Eu não digo que eu tô 100% lapidado, é algo muito recente pra gente ainda, né? Pra mim, pro meu irmão, que é meu grande parceiro de vida e de trabalho. A gente ainda tá passando por esse processo, né? De cada vez mais profissionalizar, sair de um negócio amador para mostrar realmente que a gente tem uma qualidade de entrega, a gente tem um bom atendimento, enfim... Mas eu acredito que o virar de chave, na verdade, é a forma como você mesmo se posiciona, sabe? Então, assim, o audiovisual hoje, cara, não é um serviço barato. Não é, entendeu? Tipo, e eu acho que o que é mais difícil na nossa profissão, de tudo, não é editar, não é você ser o máximo criativo. Cara, o mais difícil da nossa profissão é saber dizer o não. Em que sentido, né? Tipo, cara, às vezes a pessoa vai vir e falar assim, faz um videozinho ali pra mim por R$500. Você pode fazer pelos R$500, sabe? Às vezes você tá com agenda, você tá com horário pra fazer. Mas o problema é que aquilo parece que não vai começar a te atrair o serviço que você merece. E esse ainda tá pagando muito por não, R$500, né? Porque normalmente é 50, ou tem R$80. Tipo vamos fazer uma permutona? Mas assim, Mas aí eu vou te falar um pouco sobre como foi um pouco da minha virada de chave e qual foi um pouquinho da minha estratégia. No começo eu realmente fazia trabalhos bem em conta, assim, porque eu ainda estava começando e tudo mais, muita coisa em permuta, mas eu sempre tive, e aí voltando um pouco, né, eu sempre tive muita força de ir realmente oferecer e fazer, e sábados, domingos e tudo mais. Porta a porta é bom, você vai pra cima. O porta a porta é o negócio. E eu acho que cada vez mais você tem que estar exposto para as oportunidades. Fazer realmente amizade aqui, enfim, hoje eu tenho trabalhos que a gente já fez, por exemplo, a gente fez, por exemplo, Pomarola no passado, fez Lisa também, a óleo Lisa, através de uma amiga que eu fiz há 4, 5 anos atrás. Então, assim, você realmente valorizar cada amizade, cada contato no meio e se mostrar... Networking é importante. Networking é tudo nesse meio, sabe? Mas eu acho que a grande virada de chave foi quando a gente começou a fazer algumas duplas sertanejas. Trabalhar com algumas duplas sertanejas. Só que a galera imaginava na época que a gente tava, tipo assim, ganhando muita grana, né? Tipo, eu vi Maiara e Maraísa. Eu cheguei a trabalhar junto com a Maiara e Maraísa, realmente viajando com as meninas, tal, dentro da equipe. Eu fiz Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Jorge Mateus, Gustavo Lima. Só nata. Só a nata. Só que ninguém sabe, e aqui eu tô abrindo pela primeira vez, é que eu não recebi nada sobre esses trabalhos, entendeu? Tipo, a gente ia fazendo mesmo na permuta, porque aquilo, putz, de você jogar no teu perfil,
um cliente no dia seguinte ligava e aí ele perguntava, meu valor já não era mais o mesmo, entendeu? E tipo assim, é como você realmente se posiciona, como você vende teu peixe, sabe? Faz seu próprio marketing, né? O cara que quer permutar, ele tem que ter o que oferecer, né? Exato. Ou ele tem um serviço que você nunca acabou filmando. Então, por exemplo, assim, sei lá, você é um cara que nunca filmou casamento. E surge um casamento, vai e faz, cara. Grava, entendeu? Pra você ter no seu portfólio. A não ser que seja uma coisa que você fala assim, meu, casamento não é pra mim e tal. Mas vai e faz. Você não sabe quando alguém vai surgir uma outra oportunidade que vão te pedir alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que pra quem tá começando, cara, meu conselho, né? Grava de tudo. Às vezes não é um nicho que você gosta, mas pelo menos você vai estar aprendendo, tipo, como expor a câmera, como configurar, você vai treinar sua edição. Grava tudo. Vai ter contato com pessoas para você já ir se familiarizando. Exato. Mas eu acho que é isso. Essa questão de profissionalizar, a gente ainda tá passando por esse processo, né? Até essa questão, tipo, administração financeira, contábil, sabe? Tipo, como apresentar uma proposta boa, não é? Putz, a gente não manda proposta só no WhatsApp, a gente faz realmente um PDF, uma apresentação, marca uma reunião. É assim, realmente a gente ainda tá passando por todo esse processo de profissionalizar, mas eu acho que a gente já evoluiu bastante. Essa galera hoje em dia tem um monte de gente aí trabalhando com... E às vezes até existe uma confusão, né? A pessoa ela fala que ela trabalha com marketing digital, mas o que ela faz é mídia social, mas ela já mistura, ela quer vender o peixe, ela oferece. Claro, é sempre bom ter mais pessoas trabalhando no mercado, porque para o cliente é legal, né? Ele tem várias opções. Mas como você enxerga também essa chegada de muita gente, muitas vezes despreparada, ou que não tem o feeling do negócio, isso ajuda ou piora na hora de uma precificação de trabalho? Porque todo mundo tem um primo. Não, mas meu sobrinho, eu tenho um sobrinho. Cara, Andrezão, eu acho que o mercado, ele tá aí pra todo mundo, né? Eu acho que ele tá aí pra pessoa que tá começando, pra quem já tá há um tempo no mercado, pra quem é muito profissional. Eu não acredito que esse volume de... Agora tem o Videomaker Mobile, né? E eu acho que realmente, tem iPhones aí como o iPhone 15, 16 que tá entregando uma qualidade tecnicamente, por exemplo, ele já grava em log, que depois você vai ter uma imagem bem lavada para você conseguir fazer uma cor bacana, enfim, isso já é uma coisa mais técnica. Mas eu não acredito, e obviamente tem profissionais muito bons que trabalham com celular e tudo mais, não tô querendo desmerecer de forma alguma. Mas essa galera que é mais amadora, eu não acredito que, por exemplo, vai interferir na galera que já tá na correria, sabe? Porque são mercados distintos, sabe? São clientes distintos. Por exemplo, esse cara não vai bater numa porta de uma grande agência de marketing para fazer uma parceria ou para um grande cliente, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, existe um microempresário que ele precisa anunciar ali seu trabalho e ele ainda não tem como investir numa grande produção. E aquele profissional que está começando com o celular, através do CapCut e tal, cara, aquele profissional ele vai se adequar para a necessidade daquele microempresário. Então, assim, eu acho que o mercado ele tá aí para todo mundo, sabe? Ele não existe aquela... de forma alguma, eu quero que cada vez mais pessoas se apaixonem pelo audiovisual e passem por todo o processo. Porque realmente foi algo que mudou minha forma de ver a vida. Não tô falando que mudou minha vida financeiramente, sabe? Nada disso. Eu tô falando que mudou a forma como eu enxergo a vida, como eu consigo aproveitar mais tempo com a minha família, com a minha namorada, sabe? Minha namorada hoje trabalha presencialmente. Pô, às vezes, terça-feira, tô com saudade da nega, eu vou lá pro Jundiaí, entendeu? Porque eu já gravei, entendeu? Depois que eu gravo, eu posso só editar de longe, então... legal. Tranquilo. Não, mas isso aí é importante. E hoje você consegue ter essa... claro que a relação financeira a gente quer sempre melhorar tal, mas hoje você é um cara que consegue viver bem, sabendo que, não, isso aqui entra, isso aqui vai entrar. Hoje já é mais claro para você o seu mês, o seu semestre, o seu ano, ou... Sim e não, Andrezão. Por quê? O que acontece? Dentro da produtora... A gente tem clientes que são contratos fixos recorrentes, né? Os mensais que a gente fala. Que são clientes ali que a gente já tem as datas certas, vai produzir aquele conteúdo, já vai lá e no mês a gente já sabe que vai pingar, né? E tem
os clientes que acabam aparecendo de forma aleatória, que geralmente são os maiores clientes, pelo menos pra gente na produtora. Então, putz, chega uma bolada aí de uma empresa grande que quer fazer um institucional. Pô, legal. Aí a gente vai, atende, sabe que aquilo vai pingar. Mas, cara, diferente do mundo corporativo, eu e meu irmão ali, a gente tem que ter uma consciência financeira muito maior. De realmente a gente ter uma reserva para um momento ali um pouquinho mais delicado, sabe? Quer sim, quer não, a gente tá falando de um mundo PJ Tem empreendedor. um período do ano que é mais difícil? Janeiro. Janeiro pra gente é muito Ninguém complicado. O pessoal não faz muita coisa em janeiro. Não, cara, janeiro agora eu passei dando uma olhada na vida, assim. Tem que tirar férias forçadas. Na verdade a gente tem, obviamente, nossos contratos recorrentes que a gente atende já, Sim. né? A gente, inclusive, estava atendendo até então, até dezembro, uma das maiores empresas de energia, que é a Raizen Power, que é, uma empresa bem grande. Só que acaba que janeiro, como a gente atende muito corporativo, é o momento onde as empresas elas dão uma parada para bolar o orçamento para o ano, ver o que vai ser destinado ali para marketing. Isso é uma sensação que eu tenho, né? Então, realmente, janeiro é um período um pouquinho mais delicado. Agora, fevereiro já tá voltando um pouco. E aí, março pra frente, o negócio começa a... Final de ano é aquela loucura também? Final de ano, muita gente querendo fazer coisa. Aí, campanha de Natal, enfim. Aí no céu é o limite. Mas isso que é legal, cara. Tipo, eu e meu irmão, a gente atende diversas empresas de diversos segmentos, né? E, enfim, diversos nichos. Putz, a gente já fez de casamento, a gente, já filmou abate de porco lá na Gran Corte, que é uma das... tipo, processo de fazer linguiça. Tipo, é muito doido, porque a tua vida acaba que tem uma certa rotina, mas também não tem. Porque você cada dia tá, tipo, num cliente diferente, sabe? Isso pra mim é uma coisa muito interessante do nosso trabalho, sabe? Legal. A gente agora tá gravando um artista, enfim... E essa loucura. E o Matheus, pra você, cara, esse espírito livre, empreendedor, você considera hoje que você já é um cara que já... Porque eu considero, então vamos falar aqui, você não precisa falar de você, eu vou acabar falando, então vou usar até o que Jesus falou, que se eu falo de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, mas quando o outro fala, eu quero... Hoje a gente tem um problema, a gente estava até batendo um papo antes do episódio, de líderes, que às vezes o cara tá indo bem num certo ponto da vida dele, e ele começa a perceber que ele tem que mudar, mas ele tem aquele medo, né? Porque qual que é a dica que você dá pro cara que precisa inovar? Para onde ele tem que olhar primeiro? Para ele, para o futuro, para o mercado, para a educação? Fala, eu preciso ter uma disrupção na minha carreira. E você teve algumas, embora tudo relacionado à criatividade. Sim. Mas que dica você deixa para um líder que hoje, de repente, está nos assistindo e o cara fala, eu tô fazendo a mesma coisa há 10 anos, mas isso me traz renda, eu tenho medo de perder isso, porque minha avó já dizia, melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Sim. Eu acho, Andrezão, que na verdade a pessoa, primeiro, uma coisa já pontuando, independente da crença de cada um, eu sempre deixei meus planos muito nas mãos de Deus. Primeira coisa, assim, eu sempre orei muito e entreguei realmente a minha vida, assim, para que os planos de Deus fossem sempre ali me guiando e que fosse o melhor para mim, sabe? Mas dentro disso eu sempre colocava também minha vontadezinha ali, né? Falava assim, olha, Deus, se for da tua vontade, mas eu também quero isso aqui. Mas se der pra encaixar essa demanda aqui... Fora isso, eu acredito que a pessoa também tem que olhar para a própria realidade, né? Não adianta, tipo, um pai de família chegar e falar assim, vou largar tudo pra viver de tatuagem amanhã, sabe? Olha pra tua realidade, vê e faça um planejamento prévio, sabe? Para que você consiga tomar a atitude mais coerente. Sim. Então, assim, eu acredito que você vai trocar ali de segmento na tua vida, vai fazer um projeto, acho que tudo tem que envolver um certo planejamento para que também não fuja da noção da realidade, para que nada caia, assim, sabe? Para você, existe uma fase em que é possível arriscar mais e outras da vida que a gente tem que arriscar menos, até chegar ao ponto de, não é mais tempo de arriscar? Cara, eu acho que nunca é tarde demais, sabe? Tipo, obviamente existem momentos que são um pouquinho mais delicados, né? Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa
Obviamente eu tenho minha namorada, mas assim, não sou casado, não tenho uma casa pra, sabe, sustentar uma família, um filho. Acho que existem coisas assim, eu não quero ser utópico o suficiente pra falar que, putz, tá tudo bem, vai lá e arrisca. Obviamente eu passei por um processo muito mais fácil e eu entendo os privilégios que eu passei, sabe? Mas eu não acho que seja tarde demais para que você realmente teste coisas novas, embarque num novo projeto. Mas, obviamente, eu acho que para algumas pessoas exige um nível de preparação e planejamento precoce, Legal, sabe? legal. Então, assim, eu sou uma pessoa, obviamente, que trabalho com criatividade, esse pessoal mais maluco, assim, mas eu também sou uma pessoa muito sensata, muito realista, muito pé no chão, sabe? E eu tô aprendendo cada vez mais com a minha namorada, que me ensina muito. Às vezes eu tô, tipo, viajando e falo, Matheus, calma, não é assim, calma. Ô, Matheus, e se lá atrás ocorreu esse medo das pessoas com relação à sua profissão, nossa, Matheus, agora, como que é hoje pra galera ver que o Matheus deu certo? Ver que deu certo, ver que o Matheus tá feliz, ver que o Matheus tá produzindo conteúdo com peruca rosa, porque ele tá fazendo algo que gosta, Sim. e o que ele gosta trouxe uma renda pra ele, a namorada se interessa muito por isso, então ela ajuda no processo. As pessoas chegam em você e falam, mano, me dá uma dica, como é que eu faço pra começar a produzir vídeo? Isso é legal, sabe, André? Eu acho que depois de algum tempo lutando ali pelo meu espaço e fazendo com que as pessoas entendessem, né? Eu acho que, assim, primeira coisa, né? As pessoas conseguiram entender que esse é o Matheus. Não tem jeito, sabe? Tipo, eu posso até um dia voltar pro mundo corporativo ou fazer qualquer outra coisa, mas o Matheus é esse, entendeu? Tipo, é um cara criativo, brincalhão, disposto a trabalhar. Você me chama, cara, domingo, 6 da tarde, Matheus, surgiu uma... Eu vou, entendeu? Vamos lá. Então, assim, as pessoas acho que conseguiram entender que esse é o Matheus. E acaba sendo uma coisa natural. E eu agradeço muito também em casa, os meus pais, as pessoas que estão do meu lado, de entender, né, que deu tudo certo porque o Matheus tá feliz fazendo o que ele faz, entende? Tipo, Sim. acho que até as pessoas pararam de relacionar um pouco também com essa questão financeira, sabe que eu vou dar conta, sabe? Não peço dinheiro pra ninguém, pago minhas contas ali, às vezes sobra um pouco mais, às vezes não sobra muito, mas que o Matheus tá indo, sabe? Ele tá fluindo, fazendo as coisas dele. Cara, isso é legal demais, né? Porque a gente passa por esses testes, né? Até minha vida, eu me lembro quando eu não saí de vez do mercado formal tal e fui pastorear. Fui trabalhar com igreja, né? Só isso. Sim. E eu me lembro da minha mãe falando assim, olha, mas você não vai pagar lá o INSS, porque tem que... Aposentar mesmo eu já larguei mão. Já. Eu falei assim, cara, se eu não fizer durante a vida, não vai ser o INSS que vai fazer por mim. Aí eu falei, mãe, eu tô trabalhando, eu tô empreendendo em outras áreas também, já tive negócio, tal, fechei agora, a gente tá com o estúdio de novo também. Mas é interessante, porque vai passando o tempo, as pessoas vão vendo, olha, ele deu conta e a gente também vai entendendo quem nós somos, o que nós queremos fazer. Eu vi ontem o negócio do Warren Buffett lá, o maior investidor do mundo, que ele tem 130 bilhões de patrimônio e 100 bi foi depois de 60 anos. Exato. Mas eu acho que assim, Andrezão, uma coisa que eu também tenho pra mim, assim, é que você tem que fazer aquilo que tu gosta, porque você vai acabar fazendo muito bem feito. Em que sentido eu digo isso? Quando eu trabalhava lá no CLT e eu sabia que aquilo não era muito pra mim, obviamente eu não era o melhor profissional. Você fazia só o necessário. Eu fazia o necessário, eu não era o cara mais proativo de chegar com uma ideia, tal, sabe? Então assim, obviamente, se tivesse um analista do meu lado, que é apaixonado pelo que faz, a gente fazendo ali, né, na mesma equipe, fazendo a mesma coisa, obviamente ele ia desempenhar muito melhor do que eu. E ele ia ter um sucesso na carreira, profissional, financeiro, muito maior do que eu. Agora, se eu olho pra mim e vejo aquilo que eu acredito que foi destinado pra mim, a minha essência, meu propósito, e eu fizer isso, cara, eu tenho chances de ser muito bom nisso, entendeu? Então, assim, eu vou dedicar mais tempo. Enfim, e eu acho que os pais hoje em dia, e aí já trazendo um pouquinho do que eu acredito, por exemplo, de uma educação para o meu futuro filho, é que, cara, a gente tem que incentivar aquilo que você já tá vendo desde criança, que é o dom do teu filho, sabe? E eu não tô falando que meus pais erraram de forma alguma, eu acredito que eles fizeram o melhor que eles achavam que era para mim naquela época. Mas eu acredito que assim, cara, se você tá vendo que teu filho
tem uma predisposição ali a ser um cara mais criativo, mais ali da escrita, da poesia, da arte, da música. Investe nisso, sabe? O pai tem que ser um facilitador disso, né? Facilita, sabe? Por isso que às vezes a gente acaba vendo cada vez menos grandes escritores nascendo, sei lá, sabe? Tipo, Não, porque às vezes eu perfeito. acho que fica um negócio muito restrito e às vezes as asas são cortadas muito cedo, sabe? A escola faz isso, aí consequentemente o pai faz também. Eu acredito que existe uma linha construtivista ali, né? Tipo de ensinos construtivistas que abraça bem essa galera, sabe? Que vem da criatividade e tal. Eu, por exemplo, não estudei numa escola assim. Minha escola era assim, cara. Estudei na Rede Ângulo aí, que era assim, vestibular. E eu acho que, obviamente, foi muito bom pra mim, numa certa época da minha vida. Mas eu fico pensando assim, putz, cara. E se, né, tivesse investido mais nessa área? Imagina o potencial. Meu filho tem muito disso, cara. Meu filho, ele é muito criativo. Ele ama desenhar e desde muito tempo ele faz os desenhos, nada fica pra fora, assim, sabe? Sim. Tudo bem bonitinho. Meu irmão é designer, Sim. meu irmão é artista, desenhista, tal, e tudo. Eu desenhava mais ou menos quando era moleque, mas o meu filho, ele gosta muito. E aí ele, pra música, baterista... Ele ama tudo que ele não precisa ficar sentado numa cadeira. Eu acho que a criança, na verdade, desde pequena, ela acaba dando os indícios, sabe? Basta os pais, né, ter a sensibilidade de olhar ali com muito amor, muito carinho, abraçar teu filho, né? Tipo, ver o que é bacana pra ele e tal, porque eu acho que quanto mais você acabar investindo nesses dons, nesses talentos, a criança vai acabar performando muito mais. E ela vai usar algo daqui aqui. Exato. Né? Ela vai. Exato. O meu filho mesmo, ele tá com 7 anos. Ele já fez judô, agora tá fazendo jiu-jitsu, natação lá no condomínio mesmo, futebol, que ele faz, a gente tá, futebol, aí vai para o desenho, bateria. Então eu creio que tudo isso. Até tava tendo uma conversa com a minha esposa esses dias. Ele ia entrar na primeira série, ela falou: nossa, será que o Miguel vai dar conta, né? Porque. Nossa, eu imagino que para mim seria muito difícil. Eu falei, mas é porque nós tivemos um outro tipo de ambiente de educação. Sim, total. Da escola ali da rede pública, tudo igual, tudo. Ele já tem vindo, ele vem sendo preparado desde muito pequeno para esse mundo mais aberto, né, de conhecimento, de ensino. A gente não, então e ele tá tirando de boa, assim, todo dia lá escreve, ele até, às vezes ele parece até um idoso, porque eu falo que ele reclama muito, né, do que, mas isso aqui é muito simples, não, vai lá, faz, filho. Tá mandando pintar uma bolinha. Mas isso é muito legal, né, a criança acabar conseguindo gastar bastante energia dela em coisas bacanas, tipo atividade física, né, e é uma coisa que e aí falando de atividade física, é realmente uma coisa que eu acredito muito, assim, também, né, e é uma coisa que eu tenho cada vez mais puxado pro meu dia a dia, que é fazer sua cabeça oxigenar, sabe? Você tá ali fazendo uma academia ou dando uma corrida, faz uma natação, alguma coisa, porque eu acho que tua cabeça precisa cansar para que você consiga dormir bem à noite, para que no dia seguinte você consiga estar disposto a começar o dia, sabe? Então, assim, eu falo que minha vida não tem rotina, mas ela tem algumas coisas ali que eu preciso fazer marcos, pro meu bem. No seu dia. Eu ia até perguntar isso agora, como é que você se organiza ali durante a semana para ter uma produção, para produzir legal, para entregar as suas demandas e até para a galera que está assistindo mesmo, porque uma das coisas que as pessoas têm me perguntado muito esses dias, até coloquei uma caixinha ontem no Instagram, perguntando qual a maior dificuldade de líderes em 2025, e mais de uma pessoa respondeu assim, organizar minha rotina, ter uma rotina produtiva. Sim. Que você... Às vezes eu acho que meu dia precisaria ter umas 35 horas, sabe? Mas assim, realmente, agora ainda mais que eu comecei com a produção de conteúdo, a minha própria particular, né? Tá ficando bastante puxado, porque eu tenho que dar conta das questões lá da produtora, né, que a gente tem os nossos clientes, as nossas entregas. Eu não posso parar de criar os meus conteúdos, porque eu acho que o segredo da internet é a constância, né? Sim. Eu tenho meus assuntos particulares ali, eu tenho minha namorada para dar atenção, tenho minha cachorra, tenho exercício físico. E assim, cara, eu dou o meu melhor, sabe? Obviamente, uma hora do dia, algum assunto ali vai dar uma escapada, obviamente. Mas a gente no celular, papel, como é que você faz? Cara, eu tenho um negócio chamado Mural, que eu organizo algumas ideias lá. Eu tenho a minha agenda do e-mail, que eu organizo minhas reuniões e tal.
E dentro da agenda também do meu computador lá, eu coloco a questão de entregas. Para que também os clientes também recebam dentro dos prazos que a gente Estipulou ali com eles na reunião. E a produção própria ali particular, cara, é assim, o máximo que der, sabe? Tipo, vamos lá, vamos tocando todo dia. Hoje cedo, tipo, acordei, já editei um videozinho que eu vou postar à tarde. Não tenho vídeo para postar amanhã, então, tipo, eu já preciso correr também com isso, sabe? E nessa de produção de conteúdo próprio, o que você pensa? Você vai cair uma vez ou outra numas trends ou você pensa em um conteúdo mais original? Então, Andrezão, eu tô testando, sabe? Tipo, tudo pra mim agora tá sendo um teste. Eu tô jogando pro universo, vendo o que o universo traz de volta e o que ele trouxer eu tô aproveitando. Fazendo um AB todo dia. Mas, assim, o que eu acredito? Eu, obviamente, preciso ter meu conteúdo original ali, dentro do meu Instagram, porque a hora que a pessoa cair lá dentro, ela vai saber do que eu falo, qual que é o meu jeito de falar e tal. Mas eu fiz agora um curso semana passada, que é um curso chamado React Viral. E eu acredito que é uma grande aposta aí pro ano de como viralizar no Instagram. É basicamente você pegar vídeos que já estão bem engajados, já viralizaram, sobre algum assunto que você domine ou qual assunto que você queira opinar e faça um comentário sobre ele, reagindo. Então você vai ligar sua câmera lá, às vezes muito simples, não precisa de nada muito profissional, ligar ele, tal, veja só como é que esse cara faz, tal. Queria a pessoa ficar se olhando, né? Cara, o professor lá, eu esqueci o nome dele, acho que é Afonso alguma coisa, ou Alonso, ele fala, você tem que fazer 2 desse por dia. 2 desse por dia. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Só que assim, putz, cara, eu ainda não fiz nem o primeiro. Eu só entendi mais ou menos como funciona. No curso ele explica que tipo de vídeo que você escolhe pra fazer isso. Tem lá, tipo, cara, vídeos a partir de 1 milhão com 10% de compartilhamento, vamos supor. Sabe? Então, assim, tem as métricas certinhas, como postar, como editar no CapCut, porque é coisa de celular. Então, assim, é uma coisa que realmente que eu acredito como produção de conteúdo aí pro Matheus daqui a pouco começar a fazer. Mas pra mim ainda é um negócio muito engraçado, sabe? Chegar, aparecer lá, tipo, dar uma opinião sobre uma parada de um vídeo que já existiu. Eu gosto mais particularmente de fazer os meus próprios conteúdos. Legal. Mas pensando em viralização e aumento de engajamento. Porque não é errado viralizar e engajar, né? Faz todo sentido. Não, porque tem gente cara, que fica, eu não quero fazer só pra engajamento. Mas... Não, cara, vamos lá, né? Eu acho que cada um tem que estabelecer ali seu objetivo. Você quer criar conteúdo pra internet, por quê? Você quer engajar, você quer trazer uma opinião pros seus próprios seguidores, você quer aumentar a tua relevância dentro, você quer aumentar a tua comunidade. Eu, obviamente, quero aumentar. E aí, falando do objetivo do Matheus, né? O meu primeiro objetivo é trazer uma relevância pro meu Instagram para trazer grandes marcas e entender que o Matheus cria bons conteúdos audiovisual. Boa. Num segundo momento, o Matheus tendo mais seguidores, maior engajamento, relevância, por que não estabelecer algumas parcerias com empresas que eu realmente acredito, começar a falar de produtos que eu uso e que eu realmente acredito? Poxa, quem não gosta de ganhar um recebido aí, tipo, né? Tipo, você se sente uma pessoa importante e tal. Esses dias a gente fez pra Melita, recebeu uma canequinha lá, um café e tal. Que legal. Você fala assim, putz, cara, uma coisa ali tão simples que a gente fez, mas que você sente querido, importante. Eu tenho voz, né? Tem um dos nossos pastores, ele é lá de São Bernardo, o nome dele é Henrique Café. E o Café faz 2 anos, Vitinho, que ele começou na internet. Ele postou um vídeo no começo de janeiro. Postou um vídeo contando sobre um assunto bíblico. E aí ele misturou com algumas imagens, então tinha o rosto dele bem enquadrado, ele é um cara que fala muito bem, ele tem uma boa oratória e tal, e soltou e foi dormir. Cara, ele acordou, tipo assim, 10 mil visualizações, 100 mil visualizações. Daqui a pouco a galera seguindo. Cara, ele tá hoje com o quê? Olha aí, Vitinho, no Instagram dele, quantos seguidores ele tem. Acho que ele tá com 500 e poucos mil, cara. E aí vem legal porque vem as parcerias. E aí, só que aí vem o outro lado. Ele falou, mano, hoje eu tenho que fazer isso todos os dias. Senão vira uma profissão, né? Vira uma profissão. 561. Senão o engajamento cai. Vira uma profissão, não tem jeito, né? Tipo... Mas assim, eu tô indo com muita calma, entendendo qual é que é do processo, respeitando ali os meus limites também dentro obviamente das minhas responsabilidades, dentro da produtora, mas, cara, e aí as pessoas falam, né, você está a um vídeo de viralizar.
Porque é isso que você falou, né? Tipo, às vezes você solta um vídeo, cara, que, ó, tipo, engaja horrores. E assim, um desafio que eu tenho pra mim é que assim, às vezes eu tô fazendo vídeo sobre curiosidade, tal, mas eu fico sempre refletindo, falo assim, putz, cara, será que eu assistindo esse vídeo, eu mandaria pra alguém? Eu compartilharia isso? Então assim, eu acho que essa reflexão que tá vindo bastante na minha cabeça, porque às vezes no começo eu tava soltando um vídeo, tipo, pá, soltava, pá, um vídeo legal, esteticamente bonito e tal, mas será que eu mesmo clicaria no compartilhar pra levar pra alguém? Então assim, isso obviamente é um processo que eu tô passando, eu acabei de começar, eu comecei agora em meio de janeiro gravar meus vídeos e tal, né? Então assim, é um processo que eu tô aprendendo, enfim. Eu vi quando você fez esse rebranding do seu Instagram também, você colocou, né? Olha, aqui eu vou falar de tudo, vou falar de dicas, vou fazer react, fazer tudo isso até encontrar o nicho ali. Foi o que a gente tava conversando agora que a gente chegou aqui, né? Tipo, você vai aprendendo no processo, você não precisa esperar estar tudo perfeito pra você começar. Tipo, eu acho que isso já é uma das coisas que as pessoas mais erram, né? Você fala assim, nossa, vou esperar ter a melhor câmera, o melhor áudio, o melhor... Cara, você nunca vai chegar, tipo, numa coisa que você vai falar assim, nossa, estou 100% satisfeito. Nunca. Então, assim, começa. Tem um youtuber, o Primo Pobre, não sei se você já viu. Ah, é aqui de Osasco, eu acho até. E ele teve durante 7 anos um canal ensinando música. Ah, bacana. 7 anos, cara. Eu vi ele contando no podcast. 7 anos só ensinando música. Até que um dia ele postou um vídeo ensinando a quitar o financiamento do apartamento que ele tinha conseguido dele. Bacana. E aquilo viralizou muito. E aí ele falou o quê? Para as pessoas, o que viralizou foi o meu vídeo do apartamento. Mas eu só tive uma boa oratória, eu só tive um conhecimento de como fazer aquele vídeo e tal, porque eu passei 7 anos falando toda semana num outro tipo de vídeo. Sim. Então, ou seja, eu comecei. Sim, que isso. É exatamente o que você falou, né? E eu sempre ficava pensando assim, falava, putz, cara, eu tenho a câmera, tenho tudo e tal. Imagina se eu tivesse começado há, tipo, 2 anos atrás. Mas assim, é uma grande besteira, porque a gente acabou sabotando. Porque assim, pensa daqui 2 anos pra frente, vamos supor. Exato. Entendeu? Como é que eu vou estar daqui 2 anos? E uma coisa, André, que eu vejo muito na internet é que às vezes as pessoas carecem um pouco. Isso é um grande desafio, né? Pra quem tá produzindo conteúdo. É você ser você mesmo. Tipo, você passar aquele conteúdo bem autêntico, sabe? Sem lapidar muito. As pessoas precisam se conectar com quem você é de fato, sabe? Com que elas podem ter acesso, que elas podem replicar. E às vezes eu tô gravando, tipo... Às vezes eu tô gravando um stories e aí eu erro uma palavra. Numa dessa do Matheus mais apegado na vaidade, né? Eu não digo a vaidade naquela coisa do ego mesmo, de você... Mas do Nossa, eu preciso perfeccionismo, aparecer né? perfeito aqui. Nossa, acho que meu cabelo tá um pouco... Cara, é realmente você se desprender dessas amarras. E eu acredito, tá? Não tô aqui impondo regras, mas eu acredito que é você... Quanto mais você se desprende dessas amarras, né? Tanto de ego, de vaidade, de deixar aquele conteúdo 100% perfeito, é onde aquela pessoa que tá lá em casa assistindo vai acabar se conectando contigo. Mano, isso é perfeito. Sabe? Muito bom, muito Porque bom. ninguém é perfeito o suficiente. Falar assim, nossa, meu Deus, rapaz, ele não erra nada, não fala nada de errado. É igual não... responder caixinha de pergunta. Tem umas caixinhas que eu vejo as pessoas respondendo e falo, mano, esse cara respondeu umas 3 vezes pra chegar nessa resposta aí. E às vezes eu me pego gravando e falo assim, putz, meu, não o cara, não, pra dar essa dica, eu vou te dar 5 dicas. E o cara fala, tá. Não é possível. Né, você tá com a oratória em dia demais, né? Eu tô fazendo muito isso, que eu também não era muito apegado, não, cara. Aí esse ano, por conta desses projetos, do Papo de Jetro, do curso e tudo, eu resolvi mais para as redes sociais, né? Aí coloquei uns projetos particulares também, o meu cardio todo dia. Aí eu vou lá e posto e falo, pessoal, hoje é o dia número 50, de cardio todo dia, meia horinha ali na esteira e tal. Sim. E aí vou me comunicando com o público. Aí abro caixinha, aí o que eu tô fazendo? No começo, quando eu ia responder, eu ficava pensando, o que eu vou responder e tal? Pronto, vou gravar. Não, agora eu leio a pergunta, mano, vou soltar a resposta já aqui. solta, o cara tem que saber o que eu tô pensando na hora, exato. não lapidei todo uma resposta. É a mesma coisa do React, né, cara? Tipo, o React, ele tem que ser aquele negócio, aquele conteúdo originalzão lá na hora. E falar primeira assim, vez que você tá vendo o vídeo. Exato. Eu acho que tem que ser nessa linha mesmo. Cara, que da hora. Mas que é isso. Isso aí é muito importante, né? Essa conexão com o público, essa conexão com a galera, do cara olhar e falar, nossa, eu consigo modelar o Matheus, porque o Matheus é um cara próximo. Sim. Né? Eu vou olhar pro Spielberg é o deus de Hollywood, mas eu olho aqui essa produção de conteúdo, cara, olha que qualidade esse comercial que o Matheus fez.
que ele fez uma brincadeira ali com o negócio da Garnier, Sim. que tá num nível absurdo. A internet hoje tem muito isso. Eu acho que os influencers trouxeram isso. Sim. Né? Então daqui para 25 eu vou ter um Matheus mais influencer. Logo o Matheus na casa dos influencers. Sim, sim. A gente tá assim, eu tô com esse projeto, realmente tô me dedicando muito, Andrezão. Tipo, criando conteúdo. Geralmente eu pego assim, 1 ou 2 vezes na semana pra realmente, sentar, escrever roteiro, aí no dia seguinte sentar e gravar todos os roteiros. Eu gravo tudo de uma vez, sabe? Aí eu vou meio que estocando esse conteúdo e aí eu vou editando no meu dia a dia e vou soltando. Mas é o que eu te falei, eu acredito que a chave do negócio, né? Existem muitas pessoas que estão aí na internet e que ainda não estouraram, que tem um conteúdo muito bom, mas eu acho que a chave do negócio é você realmente não desistir, ter a constância ali, tá ali, tipo, realmente batendo na tecla, sabe? Mostrando o teu conteúdo todo dia. Às vezes é um pouco frustrante, disso eu passo direto, sabe? Até porque, como eu não tenho muitos seguidores, o que acontece? Às vezes eu, passei ali uma baita tarde editando, fazer um vídeo legal, posto, flopa. Tipo, não tenho o engajamento que eu espero. Então, assim, lidar com essa frustração... Sim. Também é importante, sabe? Para que você não perca ali tua sanidade, tipo, você ficar assim, meu Deus, nossa, esse conteúdo não foi pra frente. Aí beleza, vambora, vamos pro próximo, entendeu? Não se apegar ao que já foi, vai pra frente. Exatamente, como você disse, estamos sempre a um vídeo da Vamos viralização. sempre, exato. E a gente falando desse processo criativo, né, que a gente já falou muito, hoje nós temos uma ferramenta que são as IAs, e nas suas... pluralidades todas, o ChatGPT, acredito que hoje é o mais conhecido, né? Sim. Embora a gente tenha várias outras. Meu grande parceiro, inclusive, na criação de conteúdo, Isso, tá? eu queria saber como é que você lida com ele hoje. Eu vi uma frase de um cara chamado Walter Longo, que eu achei interessante. Ele falou que ele não chamaria de inteligência artificial, mas inteligência complementar. Porque ela só vai criar aquilo que você iniciou. Você precisa pensar, você precisa falar, não, eu quero um vídeo assim. Então você tem que ter o conhecimento. Eu nunca vou entender de vídeo como o Matheus entende, então eu posso perguntar o que eu quiser pro ChatGPT. Perfeito. Não vou ter a qualidade do Matheus. Fala pra gente então desse seu uso. Perfeito, vamos lá. Andrezão, tenho certeza que esse é o futuro de tudo, assim, sabe? Tipo, de toda a tecnologia envolvida, tanto na criação de conteúdo, na entrega, Na educação. na educação. A IA, ela veio realmente para ficar. É uma tendência para 2025, 2026, 2027, para os próximos anos. Hoje, na minha criação de conteúdo, eu uso bastante. Em que sentido? Eu chego lá e, por exemplo, as trends do momento, por exemplo, curiosidades sobre tal coisa. Tipo, cara, realmente, você brinca com aquela inteligência que tá ali, né? Com o ChatGPT, que é o que eu uso, por exemplo. Você brinca com aquilo. Então, assim, se você souber usar, é uma arma, assim, muito potente. Mas muito potente, sabe? Tipo... O pessoal brinca, né? Não é só pra receita de bolo, né? Que as tias usam, né? É bolo de cenoura. Como é que... Mais uma. Mas assim, existem inúmeras situações. Você, por exemplo, pode criar... Tem um rapaz que eu sigo que ele usa muito pra criação de carrossel. 7 ideias para carrossel, não sei o que lá. Tipo, ele cara, realmente é um assistente cara, é muito na bom. criação de conteúdo. Eu uso muito. Assim. Até esse Walter Longo, ele é um especialista nisso. Ele foi um CEO da Abril, hoje ele é conselheiro de várias marcas, né? Cacau Show, tal. Ele é um cara muito, muito inteligente mesmo. E ele é um especialista hoje na IA no Brasil. Ele é um dos primeiros caras que começaram a falar disso no Brasil. E ele traz essa coisa interessante que ele fala que é a primeira vez que uma tecnologia ela está sendo usada mais pela geração mais velha do que pela geração mais nova. Sim. Porque precisa ter conteúdo. E ele fala da escrita, da oratória. Então é até uma preocupação que a gente tem mesmo, eu acredito que você deva ter também, da molecada mais nova, se ele não tiver um repertório no seu linguajar, no seu conhecimento, se ele não for um cara de leitura ou de ver vídeos, ele não vai ter aquele know-how para saber pedir algo para o ChatGPT que, de repente, um cara de já 40, 50 anos aprendeu o suficiente para saber pedir. Não, perfeito. Eu acho que ele realmente vem como uma inteligência complementar à sua, né? Então, você precisa saber ali
fazer um bom prompt para que Exato. ele traga também um resultado que você está muito esperando. bom. Por exemplo, eu ministrei uma série de pregações sobre maturidade ano passado e estou fazendo uma outra agora esse ano. O que eu fiz? Eu peguei todos os sermões, joguei no ChatGPT, eu falei assim, me dê um e-book que tenha índice, contando todos os capítulos, eu quero que você coloque as referências bibliográficas que eu coloquei no final, tá um negócio... Peguei, joguei no Canva, joguei no... É incrível, é incrível. Cara, montei um incrível, e-book e mandei pra igreja. Tipo, galera, ó, quem quiser ler sobre o que a gente ministrou esse mês, tal. Então, demoraria muito pra eu fazer isso, porque eu tenho outras demandas. E o ChatGPT foi... E pensando nessa parte de audiovisual, André, existem alguns softwares, algumas plataformas que estão avançadíssimas já nessa questão de, tanto na edição, criação de VFX, animação, assim, o mercado realmente, coisas que o cinema gastaria muito dinheiro e demoraria muito para fazer, existem plataformas de inteligência artificial que já estão fazendo por um valor muito mais acessível e, assim, perto do que seria uma produção de Hollywood e tudo mais, mas com uma qualidade absurda. Agora eu esqueci o nome, depois eu posso mandar, assim, para você colocar pra galera, mas, por exemplo, assim, você pega... Existe uma plataforma, eu esqueci o nome agora, mas eu tava pesquisando porque eu, inclusive no meu perfil, eu soltei esses tempos um vídeo falando de inteligência artificial na criação de conteúdo, em vídeos mesmo. Mas basicamente, por exemplo, eu filmo você aqui, jogo para essa plataforma, eu escolho o caractere ali, né, o personagem e replico na tua imagem. E ele faz exatamente, tipo, considerando ainda... a borda, o fundo e tal, ele só substitui os seus movimentos pro personagem. Caramba. E você consegue ainda abrir esse personagem, por exemplo, num Blender, num software de 3D, onde você consegue mexer nas características físicas do personagem para que ele fique da forma como você quer. Nossa. Então, assim, é um recurso e, assim, realmente fica perfeito. Não existe... cara, é perfeito, perfeito. E é um recurso que custaria em Hollywood ali muito mais caro, demoraria muito mais tempo pra ser feito, sabe? Cara, mas depois eu animal. trago o nome pra vocês pra você colocar manda pra galera. Manda, a gente coloca na descrição. quando eu soltar o EP. E, Matheusão, eu sei que lá no começo você não tinha muitas referências, você era sua própria referência. Sim. Mas e hoje, cara? Quem você vê aí fora que você pode dar dica pra galera? Fala, tem uns caras que são bons, eu sigo esse cara, eu acompanho. Eu vou falar aqui no Brasil, tá? Eu consumo muitas coisas no Brasil, o audiovisual no Brasil é muito, legal, muito forte. Eu tenho um grande amigo que eu respeito muito a criação de conteúdo dele, é um cara que saiu, assim, do zero, sabe? Aprendeu e fez o negócio acontecer e foi pra cima, foi pra frente, que é o Phil Rocha. Hoje ele e a namorada, eles criaram um curso de como utilizar o celular de forma profissional e tal, e ele vende curso sobre isso, é um cara que, enfim, tá ministrando esse mesmo curso aí em empresas como a Meta, enfim. Uau. Então é um cara que realmente conseguiu, ele tá com já uns 400 e poucos mil seguidores aí. Ele é autoridade e referência aí no mercado. Ele tem a produtora ainda hoje, né, rodando. Enfim, tenho ele muito como referência nessa parte de criação de conteúdo. Ele é um cara que fala muito sobre tecnologia no audiovisual, os gadgets, os lançamentos, enfim. Ele é um cara muito bom nisso. E ele é muito carismático também. Você percebe que ele tá ali, tipo, sendo ele mesmo, legal, sabe? Que legal. Eu gosto muito também do Guilherme Coelho, que é o cara da Rabbit Filmes. Mas aí, mais pelo que ele fez de trabalho no Brasil, os casamentos que ele fazia, enfim. É um cara que eu acho, nessa linha de filmmakers e de donos de produtora, enfim, é um cara que eu gosto bastante. Tem o Lucas Sena, que é o cara do VFX, que eu acho um cara que eu respeito bastante também. Um cara muito bom tecnicamente, sabe? Ele também tá vendendo curso agora. Gosto bastante. E tem um casal que eu assisto bastante também, que é o casal Hack. Que é um casal que fala de dicas de audiovisual, de lançamentos. Eles também viajam bastante. E é um dos objetivos, assim, que eu tenho futuros, que eu gosto muito de viajar, sabe? Se eu pudesse viver viajando, produzindo conteúdo, seria ali... virar um nômade.
Não digo que por uma vida inteira, porque eu acredito que eu e Melina, a gente tem planos realmente de, por exemplo, casar e ter nosso filho aqui no Brasil e ficar por aqui, né? Mas, quem sabe, pegar um período ali, uma lacuna de tempo na nossa vida que a gente pudesse estar, tipo, viajando, uma criando experiência conteúdo. assim, né? Cara, legal. Não digo que por um ano, talvez por alguns meses, assim, mas que a gente demais. pudesse patrocinar essa nossa viagem com parceiros, onde a gente pudesse ali estar gravando conteúdo para alguma marca que estivesse patrocinando, levando um produto pro exterior, enfim, né? Conhecendo lugares novos. Que Deus abençoe, que dê tudo certo, amém. que vocês consigam esse objetivo aí. Cara, tempo passa. Passou rápido, né? Nós estamos caminhando aqui pro final desse papo incrível. Creio que eu tô sendo muito privilegiado, muito abençoado com as pessoas que eu tenho recebido aqui, sabe? Amém. Tô aprendendo muitas coisas. Esse ano eu tô lendo bastante também. Tô num ano que eu tô nessa pegada também de mudança de algumas coisas, mas vendo um futuro bem, bem promissor para aquilo que eu tô fazendo. Tem uma coisa que a gente faz aqui, que virou tradição também, que é perguntar para o nosso convidado, quero perguntar para você. A pergunta era meio apocalíptica, né? Eu vou tirar um pouco o apocalipse, que era assim, amanhã não vai ter mais rede social, não vai ter internet, não vai ter nada. Aí teve uma pessoa que falou, nossa, mas aí eu vou ficar com medo. Eu falei, não. Não, mas eu acho que pode ser uma boa, sabe, André? Até só fazendo um gancho aqui no que você falou, eu acredito, cara, que obviamente você vai atrás do teu sonho, vai atrás ali do que você tem como main business, né? Tipo, o principal ali, mas, cara, tu tem que ter um plano B, sabe? Tipo, por exemplo, eu tenho minha formação. Se algo der ruim na minha vida, eu desaprender tudo que eu sei de filmagem, prospecção de clientes, eu sei lá, eu me viro, volto a tatuar, volto pro business aí do mercado você corporativo. tem muitas skills aí, então você cozinha também, não cozinha? Alguma coisa ali a gente desenrola, né? Faz um ovo frito. Não, eu gosto de fazer sushi, cara. Eu gosto de fazer sushi, mano? sushi. O negócio é bom. Que né? da hora, mano. É bom, eu comi uma comida japonesa top também. Porque é caro demais, né? Matheus, a pergunta é, se amanhã a gente fosse ter um bug, não ia mais ter rede social, não ia mais ter internet, não ia mais ter esse contato, mas você pudesse fazer sua última postagem, tá? Seu último, não vou dizer o último tweet, mas sua última postagem, pode ser um vídeo, pode ser uma frase, pode ser uma foto. Qual seria a sua mensagem para a humanidade? Putz, agora você me pegou, mas o que eu gostaria que as pessoas entendessem é para elas realmente confiarem na essência delas, no mais profundo possível, sabe? Entenderem aquilo que de fato elas têm como propósito de vida, sabe? Que elas possam fazer tudo isso acontecer, realizar os próprios sonhos e tudo mais, mas também que prezasse a ética e a moral e os valores que elas acreditam, sabe? Que sem passar na frente de ninguém. E se não houvesse mais rede social, ia dar o meu endereço falando assim, gente, se vocês quiserem me encontrar pra fazer uma tatuagem, um quadro, eu vou precisar continuar ganhando dinheiro. Tô aqui, ó. Segue aqui, ó. Robert Kennedy? Robert. Ai, cara, legal demais, legal demais. E como que ela faz pra te encontrar enquanto a gente ainda tem redes sociais? É isso. Eu tô no @Mateus, com th.pdc. O pessoal até brinca, fala assim, pode crer? Poderia ser, mas é Pereira de Campos, nada muito criativo. Mateus Pereira de Campos. Mateus.pdc. Só tá no Instagram? Só tô no Instagram, tô no TikTok também, mas ainda no TikTok tá com uma gorelha, ainda não tô muito habituado àquele ambiente do TikTok, né? Eu tô aprendendo a fazer as dancinhas. O TikTok tem que fazer dança e mostrar o corpo, senão é difícil, cara. E duas coisas que pelo menos eu... Meu corpo ninguém vai querer ver. E dançar, não sei dançar. Matheus, obrigado. E eu que agradeço mais uma vez aí o convite, Andrezão. Fiquei muito feliz, foi meu primeiro podcast aqui, acreditei aqui que você conduz aí de forma majestosa. Cara, aí, foi muito um privilégio. Bom. Como eu sempre falo para as pessoas, o podcast ele tem que ser uma conversa que você teria numa padaria, que você teria num carro. Sim. Tanto que às vezes tem gente que vem aqui, eu começo a conversar, eu falo pra pessoa, não tá gravando ainda não, tá? Não, perfeito. Mas não muda muito, você viu que a gente conversou no carro, a gente conversou aqui embaixo, a gente conversou aqui. Mas eu tô muito feliz mesmo, vai agregar demais na vida dos líderes, daqueles que acompanham o Papo de Jeto, que não fixa, outros convites já estão
feitos aqui para você estar com a gente, tá bom? Perfeito, Nezão. Obrigado demais mesmo, pessoal. Tamo junto. Isso. Conversei aqui então com meu amigo Matheus Campos. Foi um prazer. Então você, como eu sempre falo, compartilhe com outros amigos, compartilhe com outros líderes. Assista e reassista novamente esse episódio, porque sempre tem bons insights para você aprender. A nossa vida é feita de tudo aquilo que a gente reúne de informações para você ser cada vez o melhor líder. E até o próximo. Fique com Deus.